Nhaí! Nhaí, gata! O Nhaí, gata será a fuga do seu dia. Queremos compartilhar histórias, dar pitaco na sua vida e um pouquinho de humor para você. Então não se esqueça de seguir o nosso podcast e seguir o nosso Instagram, que teremos episódios semanais. Fiquem bem e tenham um bom dia! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desse... Meu Deus, deu um grito que agora até deu um negócio ali. Seja bem-vindo a mais um episódio desse Nhaí, nem eu lá, pera, vamos voltar. Nhaí, gata! Um pouco escandaloso, né, porque eu acho que não tem a vizinha hoje aqui. Tenho bafos da vizinha pra falar, mas deixamos isso acho que para um próximo episódio. E aí, gata, tudo bom? Como é que foi sua semana? Seu final de semana, né? Ou sua semana passada? A minha tá bem. Temos aí surtos diários como quaisquer outros. E esse episódio vai ser mais um surto. Mas, antes da gente começar a falar sobre o episódio, quero novamente agradecer você que tá ouvindo o podcast. Deixa eu ver onde que tá isso. Tá ouvindo o podcast nos últimos dias. Tô muito feliz. Estão tendo respostas, estão tendo ouvidas. E eu recebi esses dias atrás uma marca do próprio sistema do podcast que eu ganhei mais de 100 visualizações, 100, sei lá, escutas. A questão é que eu não sei se as pessoas escutam total e aí vale como uma, ou se só dá um play já vale. Vamos pensar que as pessoas estão ouvindo o completo. E é isso. Obrigado! Beijinho na sua orelha. Fazer um ASMR aqui. Tô brincando, não vou ficar tocando muito no microfone. Mas, como é que vocês estão? Tudo certinho? Semana, onde você tá agora? Tá dentro de um busão? Eu geralmente escuto podcast quando eu saio de casa, porque aí eu reservo todos os meus podcasts pra ouvir fora de casa. E aí, eu quero começar... A gente tem 2 temas sobre esse podcast hoje. Tem uns outros guardados que eu ainda quero guardar para os próximos dias, se eu tiver sem tema, alguma coisa assim. Mas o primeiro deles é que eu gostaria de mostrar e indicar os podcasts que eu escuto. Caso você aí esteja entrando no mundo dos podcasts, porque eu entrei no mundo dos podcasts dessa mesma forma. Mas o que aconteceu? Conheci Menino Podcast através de uma mocinha. Ela me explicou, falou, você escuta o podcast Milkshake Wanda? Eu até hoje nunca escutei esse podcast. Mas eu achei muito legal a vida dos podcasts. Aí eu comecei a ouvir Santíssima Trindade das Perucas, que agora não tem mais. Então o podcast Santíssima Trindade acabou. Ele era Bianca Della Fans, Duda Delo Russo e Lamona, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Olha, que o vídeo é bom, né? Que é isso. Então, se você estiver vendo o vídeo no podcast, você pode ver. Eu vou colocar os links tudo na descrição do episódio, só para vocês terem uma ideia. Então, Santíssima Trindade das Perucas eram basicamente... Eles traziam em um dia uma pessoa para falar sobre um tema X, e no outro dia eles respondiam leitores. Então, muito legal. Eu acho super maravilhoso. Então, se você, né... gosta de podcast assim, eles têm, sei lá, uns mais de 100 episódios e é muito incrível. Então, pode escutar, mesmo que eles ainda não estejam gravando, tem lá a biblioteca de episódios. Aí, atualmente, depois eu fiz esse, eu conheci o Café da Manhã. O Café da Manhã é mais levado à política. Então, você escuta as políticas do Brasil, por um tema bem, assim, muito bem construído. Eu acho que é um podcast da Folha, E... aqui. Então, café da manhã. Então, se você, igual eu, moro aqui na Polônia, longe de tudo, não tenho TV, não fico assistindo, bom local para você ver sobre política. Esses últimos anos foi muito importante a gente ter entrado no mundo da política e ter conhecido um pouquinho. Então, se você quiser, né, aprofundar e ouvir temas de políticas, ótimo. Meia hora, geralmente, de episódio, e aí você escuta babadeiro. E 2 mais, né, além do meu, por favor.
São mais 3. E aí ficam aqui meus programas no Spotify. Fica Me Conte Uma Fofoca, que é da Duda Delo Russo e do Thiago Teodoro. Acho incrível. Eu salvo meus episódios para eu continuar vendo eles. E foi deles que eu tirei essa ideia de gravar vídeo. Porque, na verdade, fazer videocast dá um trabalho do caramba. Porque tem uma câmera gravando, tem microfone, aí você tem que se preocupar com os dois. Como que vai ser? Tipo, hoje tô de pijama. Estamos gravando isso de pijama. Mas é maravilhoso, Me Conte Minha Fofoca. Basicamente é baseado em fofocas e notícias de famosos e coisas que estão acontecendo no universo aí. Então, recomendo também. O próximo, que foi a inspiração desse surto que você está ouvindo, que é o podcast Para Tudo, de Lorelai Fox. Lorelai Fox é uma drag, e foi dali que na verdade, eu não sabia que podcast dava pra fazer sozinho. Pra mim, na minha concepção, como eu já tinha entrado ano passado nesse mundo de ouvir podcast, eu jurava que era pra fazer em conjunto, mas aparentemente não. E Lorelai está para isso. Lorelai faz um podcast sozinha e, menina, é tudo. Aí ela faz uns surtos, ela explica, e é nessa direção que eu gostaria, porque aqui é um surto. E surtos da minha cabeça, não é surto das pessoas, mas é surtos de pensamentos que eu queria explicar. Então, é isso. Podcast Para Tudo. Também vai estar aí na descrição. E o último, aí tem Bianca Della Fence, que agora tem o dela, mas eu ainda tô tentando gostar, que é O Quanto Vale Essa História. Acho muito legal que é uma história contada a partir de e-mails. E tem sons, assim, pra te acompanhar, então é legal. E O Ateliê, por Chico Felitti. Então, o Chico Felitti fez... Ele é um jornalista? Acho que vou falar jornalista. Não sei, acho que ele é jornalista. Ele fez a matéria do... A Mulher da Casa Abandonada. E aí ele fez o Ateliê, um novo. Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena ouvir, porque... Produções muito bem documentadas, produções muito bem documentadas, como esse do Chico Felitti, é muito gostoso, que você se imerge na história, assim, sabe? E quando você começa a escutar, ele basicamente, você não quer parar. Você não quer parar e vai te levando. Se você tá numa viagem longa, você pode utilizar aquilo como distração. Então, assim, recomendo super. E O Quanto Vale Essa História da Bianca é um podcast mais interativo, que você escuta a história, vai no Instagram e vota pra ver o que se avalia essa história de 0 a 10. E é isso. Fizemos um grande merchan de podcast, mas é basicamente para eu compartilhar o que eu tenho visto e ouvido aqui. Eu tô olhando pro lado porque eu tenho que fazer um negócio aqui. Mas é basicamente o que eu visto e o que eu tenho ouvido nos últimos dias e nos últimos tempos, na verdade. E são podcasts que, pra mim, mudaram minha rotina, mudaram minha vida, assim, real, porque eu me sinto muito mais confortável ouvindo eles fora de casa, ao invés de ouvir a mesma música. Então, seja bem-vindo ao mundo dos podcasts. E, claro, o Inhaí Gata, gata, Inhaí Gata, um podcast muito bem avaliado. Tô brincando, mas o que eu queria pedir? Aqui no cantinho do podcast, quando você tá ouvindo pelo Spotify, tem uma estrelinha, tá vendo aqui, ó? Uma estrelinha bem pequenininha. No meio tá 5, e é o que você vai fazer também. Tá me ouvindo agora? Continua ouvindo, mas abre ali o perfil do Spotify e vota. Coloca 5 estrelinhas como se fosse uma corrida do Uber pra gente ser bem avaliados. Tô fazendo isso pra alguma coisa? Não, nem sei pra que funciona, mas as pessoas pedem. Então, se as pessoas pedem, eu vou pedir também, tá? Então, aqui no nosso podcast temos já 5 episódios. O primeiro não vale, né? Porque é só a chamada. E, menina, tamo aí. Temos, sei lá, 16 pessoas por episódio. Eu tô muito feliz com vocês. Ó, um abracinho bem quentinho aqui. Muito obrigado por estarem aí. Obrigada pelas pessoas que estão conferindo, interagem e tal, manda mensagem depois do episódio. Tô achando muito legal. É isso, então passou. Então, esse aqui é o Inhaí Gata, um podcast que inicialmente eu queria ler histórias de leitores, porém, se eu abro a minha caixa de mensagens aqui do Inhaí Gata, não temos nenhuma mensagem, tá? Então, assim, se você acha que você deveria mandar uma mensagem, uma fofoca, um conto, um bafo,
conta, manda aí pra mim. A gente priva o nome da galera, você inventa um nome, manda aí pra gente ter um conteúdo pra fazer um outro dia de podcast, ó. Por que não fazer um dia de podcast só pra ler histórias? Eu vou amar, porque eu acho muito legal fazer podcast. Então, se você tem alguma história, uma fofoca da vizinha, por exemplo, descobri que minha vizinha é anti-vaciner. Sabe o que aconteceu? A gata, eu tenho sinusite, né? Deixa eu ver se o remédio da sinusite tá aqui. E eu tomo tipo Tilenol Sinus, é pra sinusite. E a minha sinusite, se eu começar a sentir meu rosto já é inchado. Se eu começar a sentir o rosto inchar, o olho, assim, a região do olho, eu já tomo logo, que eu acho que é tipo Tilenol, assim, nos primeiros dias, e isso já ajuda muito. E aí, menina, o que acontece? Eu já fico bem, já fico melhor, então dura lá uns 2 dias de inchaço na minha cabeça, mas aí já passa. Aí, descubro que a gata ela me para esses dias pra conversar e fala assim, oi, por algum acaso você tá com Covid? Aí eu falei, não, tô bem. Meus amigos estão com Covid e eu tive contato com você e acho que poderia ter sido você passado pra ele, porque eu não tô. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, gata, eu não tô com Covid, estou com sinusite. Aí veio o que aconteceu, o quê? Ela me comentou que não tomou as vacinas. E aí o que eu fiquei mais pasmado foi como que eu poderia ter passado o Covid pros amigos dela, sendo que eu não tava com Covid e a gata não tomou vacina. Sabe? Então eu fiquei assim, meu Deus. E aí vem aquelas teorias daquelas pessoas do tipo, ai, eu não acredito muito na vacina, sabe? Essas teorias que você fala assim, Bi, just don't. E aí a coisa é essa. Fiquei super surpreso que possivelmente fui acusado de ter passado Covid pra uma outra pessoa, sendo que eu não conheço a pessoa, não tive contato com a pessoa, só tive contato com a vizinha. E aí, me conta que a vizinha tem esse... não tomou a vacina e não acredita. Ai, sabe aquelas coisas que você fala, B, apenas parem. Para. Ou pessoas que acreditam que a Terra é plana, sabe? Que você fala... Ai... Você tem uma pessoa que convive? Você convive com uma pessoa assim? Ao contrário, né? Você tem convive com pessoas que pensam assim? O que você acha? Porque eu da Terra plana eu não conheço, mas essa é a segunda pessoa que não tomou a vacina. É uma verdade? Sei lá, às vezes é mentira. Mas eu fico pensando assim, o que passa na cabeça de uma bi dessa? Eu sei que a gente tem uns surtos, assim, mas a gente vê conforme o universo, né, o tempo e tudo mais, que não é uma coisa da Terra que tira a vacina, é uma preparação, as pessoas fazem, estudam e tal. Então, gata, se você é assim, pelo amor de Laricinha, vai tomar suas vacinas, tá? Você nem deveria estar no convívio das pessoas, você tá tomando. Uma galera aí já tomou, todo mundo tá bem, comprovado que a vacina dá certo. E aí vem uma gata falando, ai, não acredito, não entendo como as pessoas pegam. Ai, que preguiça dessas pessoas. Mas é isso. E então, como que a gente volta lá no início de que se tiver histórias assim, conta pra mim, manda uma mensagem, tá? E vamos pro episódio hoje? Porque o episódio, além de indicar as galeras, eu queria gravar um episódio de que eu vou tentar fazer mais isso que eu fiz, que foi fui tomar um café esse final de semana. E aí eu comecei a notar coisas assim muito muito particulares. Eu tava estudando e achei muito bom ter estudado no final de semana em um ambiente onde haviam outras pessoas. Eu achava que eu ia prestar muita atenção na galera de tipo, vão fazer barulho e aí eu tenho que ficar prestando atenção, mas sabe que não, menina? Eu coloquei o foninho de ouvido, eu comecei a fazer a aula ali e eu não prestava mais atenção em ninguém. A diferença é que nesse local eu paguei pra ficar lá, né? Um café, um negócio, uma banoffee que não tava boa, era uma banoffee pôde, não tava gostosa, mas tava ok, aceitável. E agora eu acho que eu vou no shopping, hoje não, que eu tenho psicólogo, mas eu acho que eu vou no shopping nos próximos dias e ficar lá, porque aqui tem um shopping muito bom. E dá pra ficar sentadinho, tem lampadazinha, então a minha intenção é estudar e focar. Só que no meio do estudo,
você começa... Eu gosto de analisar as pessoas e pra quem me conhece sabe que meu maior... Não meu maior, mas eu realmente gosto de observar o comportamento das pessoas e só observar e fazer comentários pra mim mesmo. E agora pra vocês. Gata. O que acontece? Baladas. Vou pra balada. Agora nem tanto, porque eu só tô com tanta preguiça aí depois do episódio 4. Fui pra uma balada esse final de semana pra me frustrar. Fui porque estavam com pessoas que eu conhecia, mas assim, o meu medo de estar na balada e alguém me bateu, enfim. Mas não é sobre isso. Uma balada é que eu gostava de ficar assim no fumódromo mais tarde. Isso veio lá do Brasil, na verdade. Então, meio que lá no Brasil eu gostava de ficar nesses ambientes. E aqui também eu já fiquei algumas vezes no fumódromo, mesmo que eu não fume, assim. Eu gosto de observar como que as pessoas se comportam, bêbadas, ou mesmo bêbadas, ou não estando bêbadas, ou estando no seu habitat, ou não estando... Enfim, eu gosto de fazer essa análise psicológica. Talvez seja um pouco estranho até falar, mas não sei, eu gosto de observar como que as pessoas se comportam nos ambientes. E aí vem ao fato de que esse final de semana fui estudar, como eu já mencionei, fui estudar lá no Menino Café. Esse café... Meu Deus, acabaram de jogar um negócio pela janela ali. E nesse café, eu já tinha passado algumas vezes na frente. Eu falava, ai, que fofinho. Porque aqui na Polônia... Eu acho que eu não tinha esse sentimento no Brasil. Não tanto, mas aqui na Polônia, quando eu passo nos locais, eu falo assim, ai, muito apaixonante, muito fofinho. Estão muito bem decorados. E esse café chama Coffee Film. Então, fica realmente aqui do lado da onde eu tô morando agora. E eu falei, eu vou pra lá. Vou estudar de lá. E nisso, eu cheguei, já tava meio lotado, eu entrei assim, oi, tudo bem, tem uma mesa? Aí o cara falando muito bem inglês, que é de se surpreender às vezes aqui, porque as pessoas geralmente, né, têm uma resistência. E o cara super bem, um inglês meio britânico. E aí quando eu cheguei, era um ambiente realmente decorado por filme, e plaquinhas, assim, vários posters de filme. E tinha um projetor passando um filme na tela. Eu não lembro que filme tava passando, porque eu não fiquei prestando muita atenção nisso. E aí, chegando lá, eu olhei, assim, e tinha uma galera... Uma mesa de asiáticas, eu não sei de onde que elas eram, se elas eram japoneses, meninas asiáticas, e um mocinho que ele parecia muito ser polonês. E geralmente nessa região aqui tem muito estudante, então geralmente são estudantes que vêm para fazer Erasmus, que é como se fosse no Brasil tipo sanduíche que a gente chama, que você vem, estuda 6 meses e volta para sua faculdade. Enfim, no que eu comecei a observar, pedir minha comida, pedir um café e pedir uma banoffee, comecei a observar que naquela mesa onde haviam 4 meninas e um menino, ninguém interagia com ninguém, sabe? Ninguém interagia com ninguém, porque a preocupação de todos eles, assim, vendo de fora. E lembrando, tudo que eu tô falando aqui é uma visão muito de fora. Eu não sei se isso é realidade, mas é uma coisa que eu observo, então pra mim é essa a realidade. Mas sabendo que eles estavam lá e a preocupação maior de todo aquele momento, e eles já estavam antes, já estavam comendo, já tinham pedido e tal, era basicamente ficar no telefone. Então eram 5 pessoas, e as 5 pessoas assim, estavam assim, ó, no telefone, mexendo no telefone. E elas se movimentavam, tiravam uma foto do ambiente, aí postava. E assim, tudo que eu tô falando aqui tem milhões de barreiras e milhões de porquês, e eu não estou inserido na vida de ninguém, então eu não sei os porquês. Mas o fato de eu observar aquilo me fez meio assim ficar meio agoniado, porque, né, as pessoas estão ali no café. Era um ambiente muito bonito, tudo bem, legal, fotografar, mas a questão em si é... E aí eu vou chegar no tema do vídeo, que é... Por que a gente posta nas redes sociais, sabe? Do episódio, né, do vídeo. Por que a gente tá ali sempre postando nas redes sociais? Eu acho que eu deveria ter já trazido o tema desde antes, mas...
o sentimento de você fazer essa postagem, o que te gera do seu lado? Porque pra mim, eu não sei, atualmente geralmente quando eu vou fazer alguma postagem no Instagram ou alguma coisa assim, principalmente stories, eu gravo e regravo algumas vezes, então eu fico me auto-pensando, me auto-reafirmando se aquilo tá bom ou não. E antigamente, eu digo assim, antigamente, alguns 2 anos atrás, antigamente, isso não me passava pela cabeça, sabe? Eu não tinha esse sentimento de tipo, vou aqui gravar um negócio, vou ter que regravar porque eu vou achar que as pessoas estão gostando ou não. Meio que eu não ligava. E agora eu me pego para pensar de algumas formas. Será que isso que eu tô postando faz sentido? O que tá agregando na vida de uma outra pessoa? Então, até você falar, será que tá agregando? Mas será que deveria agregar? E a outra pergunta, que é o mais principal, que ficou rodando na minha cabeça esse final de semana, foi: por que eu tô postando isso? Sabe? Por que faz sentido eu postar isso? Por que as pessoas querem ver e por que eu quero postar? E qual que faz o sentido? Sabe, tipo, vários porquês de tipo, por que eu tô fazendo essa ação? Por que eu gosto de fazer essa ação? Então, algumas justificativas na minha cabeça vêm ao ponto de nós que moramos fora, é uma forma de conexão com os meus pais. Então, se eu posto alguma coisa, é legal que a minha mãe vê. Então, ela meio que me acompanha ali e mata um pouco essa saudade. Mas, aí abre muitas camadas de postagem na rede social. De que foi uma dessas razões que eu meio que parei de postar muito minha vida. Parei entre outros motivos, mas eu parei bastante de postar stories, porque não acho interessante aquilo mais na minha vida, postar uma coisa, assim. Porque antes era qualquer coisa. Ai, esse pote da Nivea eu postava, sabe? E aí eu comecei a me questionar, e já vem esse questionamento muito, e aí eu tive essa sensação no café do tipo, por que aquelas meninas que estavam sentadas ali, inclusive o menino, né? Então, o que esses jovens, o que eles estavam, por que isso gera esse comportamento? Olha lá, o papo virando para um rolê comportamental. Por que isso gera esse comportamento? Da onde que sai esse sentimento? São vários tantos porquês, e aí eu queria ver aqui com vocês o que vocês acham, qual que é a opinião. E aí, pra esse episódio, eu me preparei. Tá passada? Porque eu tô passada. Deixa eu até jogar aqui pro lado. Eu me preparei, eu coloquei no meu OneNote, no meu Google Keep, alguns comentários. Aí eu fui pesquisar na internet porque a gente posta e não aparece pesquisas relacionadas com relação a comportamento e psicologia de uma vez, se você escrever. Por que a gente posta nas redes sociais? Geralmente, quando você faz essas postagens, vai gerar respostas de o seu engajamento tá baixo, blá blá blá, coisas para meio que marketing. Então eu pesquisei, eu escrevi basicamente isso: o que leva uma pessoa a postar nas redes sociais da forma psicológica. E saíram algumas matérias aqui, e depois eu vou deixar linkado, mas a primeira resposta é: estudiosos afirmam que o ser humano tem uma necessidade natural em se conectar com o outro. Beleza. A ideia é permitir a transmissão de suas percepções de modo a imortalizá-la e perpetuá-la nos demais. E aí a matéria diz que isso já vem acontecendo desde lá do passado, que as pessoas escreviam nas rochinhas, nas rochinhas, olha a rochinha aqui, para deixar registrado aquele ambiente, aquela fase, contando aquela história. Então começou esse registro de compartilhamento aí. Sei lá se começou aí, mas enfim, olha o surto parecendo. Mas aí, beleza, tudo bem, registro de história, fazer imortalização, mesmo que eu acho que as redes sociais daqui a um tempo vão migrar e não vai ter mais esse contato que a gente tinha antes, muita coisa migrou.
Mas na matéria também diz que isso é uma necessidade constante de atenção. Mas atenção pra quê? E aí o maior surto é que quando eu tava lá, eu fiz tudo isso. Eu fiz um post no Instagram também de um stories. Aí que isso não cabe na minha cabeça, que eu fico pensando, por que eu fiz esse post? Por qual sentido? Eu queria entender inconscientemente na minha cabeça por que razão eu fiz aquele post, se quero compartilhar esse momento com alguém, mas pra quem? Pros meus pais? Pros meus amigos? Tô querendo chamar a atenção de uma certa pessoa ou não? Quero utilizar desse momento vibes e achar que estar num café é vibes? Da onde que vem, sabe? Deus! Da onde que vem? E assim, além dessa coisa da postagem, essa aprovação social, essa camada de que a gente faz uma coisa, sei lá, que antes a gente fazia algumas coisas pra mostrar, né? Gente, eu vou me incluir nisso porque eu acho que eu faço isso também, mas pessoas, eu compro um carro porque eu quero mostrar que eu tenho um carro. Porque existem pessoas no universo que vivem através de aparência. Então, vou comprar porque eu quero mostrar que eu tenho. E na rede social também é isso. Vou mostrar que estou numa viagem, pra dizer que eu fui viajar. Porque nem sempre é pra você imortalizar aquela memória. Porque imortalização de memória você imortaliza aqui, ou numa fotografia impressa, mas. Ai, gente. Não sei. Quero saber a opinião de vocês. Mas vou deixar a matéria porque é bem interessante. E na verdade, eu queria saber da minha cabeça. Emerson, e aí? Emerson, daqui 6 meses, o que você achou disso? Porque a gente tem visto cada vez mais o que é comentado na mídia, comentado em vários outros canais de que o que a gente vê online, você meio que fica afetado com isso. O poder da influência é um poder muito grande. E você sabe que pessoas que têm influência atingem outras pessoas que são influenciadas. Por isso é o termo influência. E além dessa influência, acontece aquele rolê do tipo, tô vendo aquela vida parece muito perfeita, não me encaixo nesse padrão, fico mal e tudo mais. Sabe? Então, eu queria. Eu tô só pensando pela parte psicológica do ato de postar. Não tô pensando nas outras barreiras, que fazer postagem é bom para um business, fazer postagem você realmente se comunica com outras pessoas, você ajuda outras pessoas, nem sempre isso é uma parte má de você estar conectado, mas. E eu estando fazendo um podcast aqui, é basicamente eu compartilhando um pensamento que outras pessoas podem ter e nunca jogaram isso pro ar. E a minha ideia concisa do podcast é basicamente fazer e conversar com as pessoas e só jogar pensamentos pra fora, mas o ato dessa postagem, qual que é o intuito, sabe? Qual que é a real razão para as pessoas postarem? É uma pergunta que eu não sei responder. Eu não sei. Eu não sei responder, porque eu passei o final de semana assim, e aí depois eu fiquei pensando. E aí? O que aconteceu? Dentro desse café, o tema desse podcast vai ser um café de pensamentos, certo? Dentro desse café, aí chegou um casal. Chegou um casal de lésbicas. Não vou fazer comparação de que a vida é boa, mas. Porém, as lésbicas aqui na Polônia têm uma passagem muito mais fácil num público, né? Chegou um casal de lésbicas, começaram a se tocar, ótimo, felizes por ela. Mas aí que é meio injusto, não tem nada a ver mais com a postagem. Mas é só sobre o pensamento do café. Não tem mais, acho um pouco, não acho injusto. Ai, que mentira falar isso. Acho que as lésbicas são um pouco mais felizes aqui na Polônia, porque elas passam muito mais fáceis, porque elas podem se passar por amigas. Amigas que estão se abraçando, amigas que estão se pegando. Que não é bem visto meninos se abraçando, meninos se pegando de toque, assim, né, que eu quero falar.
no mundo aqui do polonês. E eu acho que no mundo de forma geral. Então, tive esse pensamento lá de que as sapatilhas conseguem passar muito mais fácil. Felizes por vocês, espero que a gente chegue nesse momento aí, que os meninos se abracem como amigos e não como serem vistos como casal. E, pra finalizar, esse surto, pra finalizar foi que chegou um outro casal, assim, tipo, esse casal de lésbica que tava sentado do meu lado, e eu passei quase 4 horas nesse café. Eu cheguei lá 1 e pouquinho e o café fechava às 6. E eu tava num projeto assim, ó, finaliza o projeto, muito interessante, gostei, porque eu foquei bastante. Mas chegou um outro casal, e a mocinha falava, e o mocinho era surdo. E aí eu fiquei pensando na barreira, assim, de se numa relação onde ambos conversam, já existem tantos problemas de comunicação, né? Comunicação, de que a pessoa não se comunica, não fala o que a pessoa quer, não é muito difícil entender duas pessoas. Imagina numa relação onde um fala, o outro gesticula, será que eu posso falar assim? Me desculpe se estou falando errado, mas onde outra pessoa se comunica de uma outra forma. Imagine o empenho que você precisa manter nisso, né? Porque uma pessoa é surda, a outra pessoa é falante, uma pessoa teve que aprender a se comunicar para se comunicar com aquela pessoa. Então, basicamente elas se comunicam de um para um, mas existem ainda uma grande camada ali de possíveis más interpretações. Então, se você acha que na sua relação você é mal interpretado, ou interpretado e... Imagina numa relação assim. Basicamente, o que eu quero dizer é o valor que você tem que ter e o parar, sei lá, de reclamar em alguns sentidos é que observe o outro como isso pode ser um pouco mais difícil. Observe o outro. Eu não sei do que eu tô falando mais. Mas a questão é, poxa, deve ser... eu não tenho convívio com pessoas surdas, mas deve ser uma fase a se adaptar e sempre se adaptar. E aí? Como é que faz? Eu queria ter esse conhecimento. Se alguém conhece, tem alguma noção sobre isso, me compartilhe. Agora, eu vou finalizar esse surto. Porque eu tive uns interrompimentos aqui no trabalho e meio que me tirou um pouco de alguns focos dos pensamentos que eu já tinha gerado na minha cabeça pra falar. Mas assim, acho que eu transmiti a mensagem de eu não ter transmitido, né? Porque eu não sei a razão do que as pessoas postam, eu não sei a razão que eu posto. Eu não sei a razão por que eu tenho esse desejo de postar. Se eu quero chamar a atenção, se eu estou solitário naquele momento, se eu quero, né? E outra, a camada da postagem vai tão além, né? Porque atualmente a gente vê crianças postando e utilizando a internet, onde... Será que aquela criança gostaria de estar na internet? Ela só está induzida porque os pais ou as pessoas em volta estão ali. Então aqui, geralmente, eu não... Isso é uma consciência que eu já tenho já faz um tempo, mas eu não gosto de ficar postando foto dos filhos dos meus amigos, porque eu não sei. Não é legal. Eu acho que aquela criança não deveria estar sendo exposta àquele ambiente. E, além das crianças, a sua segurança. Eu sei que isso não acontece sempre, mas você postando onde você tá, principalmente, sei lá, para um artista. Para um artista deve ser muito perigoso você postar, porque não existem pessoas só querendo o bem do artista. Tem uns doidos. E aí? Como é que faz? O artista posta, tô nesse café, vem um doido, mata o artista. E aí? E aí, gata? Então, assim, a camada da postagem é muito grande. E possivelmente ninguém vai responder sobre isso, mas se você tiver alguma ideia, um comentário, fala aí por que você posta ou por que você acha que as pessoas postam. De acordo com essa matéria, é um viés psicológico. Então, beleza, eu gosto do viés psicológico, mas na minha cabeça eu ainda não sei o porquê eu posto.
se eu vou continuar postando, se eu quero voltar para aquela coisa. Possivelmente, no futuro eu venha postar mais, mas atualmente eu não sinto essa necessidade. A não ser que seja uma coisa muito fofinha, ou eu queira... Mas aí por que eu posto as coisas fofinhas? Pra eu mostrar pras pessoas que no mundo tem uma coisa fofinha? Ai, ai. Alô, psicólogo, vamos adiantar a nossa sessão hoje. Enfim, galera, obrigado por me ouvir. Esse foi mais um podcast do Inhaí, gata. Mais um surto da sua semana. Se você estiver num ônibus, dê uma olhadinha assim pra direita e fala: Meu Deus, que menino maluco. E se você estiver dentro da tua casa, vire pra esquerda e fala: Meu Deus, que surto foi esse? Só pra gente ter essa interação aí, você sabe onde me encontrar. @Emerson Paranaguá no meu Instagram pessoal. @Inhaigata no Instagram. Você pode, eu vou postar um card lá. E aí, se você tiver algum interesse de comentar, deixa esse comentário lá falando: Menino, tá maluca. E lembre-se que esse podcast é um ambiente aberto para eu soltar os meus pensamentos e a ideia inicial era para eu contar histórias, então tô esperando sua história, amigo e migas. Tudo bom. Manda sua história aí pra gente ler, vamos ver o que acontece e espero que você tenha uma ótima semana. Tchau! Bora surtar junto! Agora eu quero ver editar esse bafo. Beijinho! Tchau, tchau! Meu Deus, que surto!